Olá, meu nome é Débora e, em conjunto com a minha colega Eduarda, nós iremos apresentar o trabalho de botânica. Vou falar um pouco sobre as pteridófitas e sobre as angiospermas. Pteridófita. As pteridófitas são plantas vasculares, ou seja, que apresentam vasos condutores de seiva. Essas plantas não possuem flores, sementes e nem frutos, e sua reprodução é dependente de água, uma vez que apresentam anterozoides flagelados que precisam nadar até a osfera para que a fecundação ocorra. O exemplo que iremos utilizar é a samambaia. A sua reprodução funciona da seguinte forma: elas apresentam um ciclo de alternância de gerações, no qual a planta propriamente dita corresponde ao esporófito e é sua fase mais duradoura. O esporófito é diploide e produz por meiose esporos que originam um indivíduo ou conjunto de células haploide, denominado gametófito. Algumas de suas características são: elas são as plantas mais antigas da Terra, não possuem flor nem fruto e elas gostam de sombra e umidade. Angiosperma. As angiospermas são plantas vasculares, ou seja, que apresentam vasos condutores. Possuem sementes que apresentam como característica mais marcante a presença de flores e frutos. O termo angiosperma vem do grego angion, que significa urna, e esperma, que significa semente. Analisando seu nome, nós podemos concluir que ele está relacionado a uma de suas características exclusivas, a presença de fruto envolvendo a semente. Para explicar as angiospermas, nós iremos usar como exemplo a flor de zinnia. A reprodução das angiospermas acontece da seguinte forma: ela se inicia na polinização. A polinização é o transporte do grão de pólen da antera até o estigma, onde se forma o tubo polínico. Ao se instalar no estigma, o grão de pólen germina e forma o tubo polínico. Ele cresce através do estilete até atingir o óvulo, no ovário. O óvulo apresenta dois tegumentos e uma grande célula-mãe de megasporo, que sofre meiose e origina 4 células, das quais 3 se degeneram e uma forma um megasporo funcional. O megasporo funcional sofre mitose e origina o saco embrionário com as seguintes células: uma osfera, 2 sinergidés, 3 antípodas e uma célula central com 2 núcleos polares. Enquanto isso, no interior do tubo polínico, podem ser encontrados 3 núcleos. 2 são núcleos espermáticos, gametas, e o outro é o núcleo do tubo que controla o seu crescimento. Quando atinge o óvulo, o tubo polínico libera os seus 2 núcleos espermáticos. O núcleo espermático fecunda a osfera, o gameta feminino, e forma um zigoto, que dará o embrião. Apresenta também algumas características das angiospermas. Elas apresentam raízes, caules, flor e fruto e semente. E nesse caso da zinnia, ela possui pétalas rosadas com o núcleo amarelado. Possuem mais de 250 mil espécies, possuem diversas estruturas e elas são vascularizadas. Olá, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar um pouco sobre as briófitas, que são plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seiva, que crescem em solos úmidos, pedras ou troncos de árvores, sendo os musgos seus principais representantes. São vegetais de pequeno porte que não ultrapassam 5 centímetros de altura. Embora na Nova Zelândia se encontrem briófitas de até 40 centímetros, as briófitas apresentam maior especialização celular do que as algas e são dotadas de vários tecidos diferentes. Como eu já falei, um grande exemplo dessas plantas são os musgos, que geralmente a gente pode encontrar no inverno, né, no período chuvoso, aqui na nossa região, que se dá nos muros das casas, na parte assim central. A reprodução das briófitas pode ser definido como a reprodução assexuada, dependendo da sua espécie. Essa reprodução assexuada é chamada de fragmentação, em que através de partes de um indivíduo separadas destes são formados novos indivíduos sem variação genética.
Outras espécies podem se reproduzir através de estruturas especializadas chamadas conceptáculos. Estes são carregados pela água e, ao se fixarem em outro local, formam novos indivíduos. A reprodução sexual das briófitas é caracterizada pela união do gameta masculino com o gameta feminino, utilizando a água como meio para se transportar. Após a fecundação, que é o encontro desses gametas, é formado um zigoto, que após divisões meióticas gera esporos. Quando liberados do ambiente, os esporos germinam e formam novos indivíduos. O processo é melhor explicado através do ciclo de vida das briófitas. As principais características das briófitas são, não possuir vasos condutores, crescer na sua grande maioria das vezes, ser bem mais fácil de encontrar nos solos úmidos, possuem rizóide e tem reprodução com alternância de gerações. Agora, falando um pouco sobre as gimnospermas, que são plantas vasculares, normalmente árvores, conhecidas principalmente por uma importante novidade evolutiva, as sementes. O nome desse grupo de vegetais, que significa semente nua, faz referência ao fato de não possuírem frutos envolvendo essas estruturas, que permanecem expostas. Um exemplo desse tipo de planta são os pinheiros, ou tuia holandesa, que geralmente a gente encontra como meio de decoração nas casas e enfim. Sua reprodução ocorre independente da água, graças aos estróbilos. Os estróbilos podem ser masculinos ou femininos. No primeiro são formados os grãos de pólen, enquanto nos segundos são formados os óvulos. Os grãos de pólen são levados para os estróbilos femininos, principalmente pelo vento, e quando chegam ao óvulo, o grão desenvolve o tubo polínico, que leva o gameta masculino até o gameta feminino. Após a fecundação, é formado o zigoto, que dará origem ao embrião. O óvulo se transforma em semente e protege o embrião contra a dessecação. Nas coníferas, as sementes podem ser popularmente chamadas de pinhão, enquanto o estróbilo feminino é chamado de pinho. Suas principais características são: possuem raízes, caules e folhas, como podemos notar no vídeo que a gente gravou. Produzem sementes nuas e não necessitam de águas para a reprodução.